Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito ao reverendo Alfredo, ao reverendo Rafael, a liderança da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, revendo tanta gente querida, pessoas que fazem parte da nossa vida, conhecendo outros tantos, gente que chegou depois, que está aqui servindo a Deus no bom combate da fé. Quero agradecer também irmãos lá da Igreja do Jaraguá, que estão aqui, vieram nos acompanhar. Muito obrigado pela presença, sempre muito carinhosos, muito queridos. Estar aqui é, obviamente, rememorar muita coisa que aconteceu aqui nessa igreja, durante o período em que nós servimos como pastor, um tempo tão precioso, tão abençoador. Lembrar de pessoas que não estão mais entre nós, já estão na Igreja Triunfante, como nosso irmão Jorge Valota, Soraya Alvarez, Dona Marli, Dona Ingburg, Messias, e outros tantos que serviram, se deixaram gastar pelo Evangelho aqui nesse lugar. É lembrar também do então seminarista Alfredo, que um dia na porta, salvo engano, da segunda igreja de Pirituba, após uma reunião do presbitério, disse: pastor, eu preciso arrumar um estágio. Falei, nós vamos resolver isso para você. Então, graças a Deus, o Alfredo está aqui até os dias de hoje. Que Deus seja louvado por tudo, meus irmãos. Que Deus seja glorificado por tudo que Ele tem feito na vida dessa igreja e a partir da vida desta igreja. É muito difícil para um pastor pensar no que vai falar para uma igreja, sobretudo uma igreja onde já serviu no seu aniversário. 42 anos, é isso? De vida como igreja organizada, outros tantos anos, cerca de 15 como congregação. Eu ouvi muitas vezes da boca do presbítero Norival as histórias que cercam o estabelecimento desta igreja. Muitas dessas histórias eu ouvi mais de uma vez da boca dele, falando do reverendo Amilcar e de tantos outros que pavimentaram este lugar, esse espaço, e que gastaram-se em nome de Cristo em prol do Evangelho. Então é difícil pensar o que dizer para uma igreja no seu aniversário. Qual seria uma boa recomendação bíblica para uma igreja que aniversaria e que obviamente precisa continuar vivendo, servindo, adorando, sobretudo numa sociedade tão difícil, tão desafiadora como aquela em que nós vivemos, uma sociedade que em grande medida é hostil à mensagem do Evangelho, hostil aos valores de Cristo. E nada como falar do Evangelho, da própria essência da mensagem cristã, das boas novas da salvação, o Evangelho. Por isso eu quero convidá-los à leitura do livro, ou da carta escrita por Paulo à igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu percebi aí que os irmãos estão utilizando a NAA, então nós faremos a leitura nesta versão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós rendemos graças e glórias ao teu santo nome.
E desejamos nessa hora, Pai, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos dar a devida atenção à Tua palavra, por ela sermos enriquecidos, a partir dela vivermos a nossa vida, pautarmos a nossa relação com o nosso próximo. Para tanto, Pai, pedimos que o Senhor use a Tua palavra e glorifique o Teu santo nome através da leitura e da exposição dela. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua santa voz. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um autor que particularmente eu tenho um grande apreço, falecido há não tanto tempo, um homem de uma outra tradição religiosa, falando a respeito dessa carta, a divide em dois grandes tópicos principais: a autoridade do apóstolo Paulo, suas credenciais como um apóstolo de Jesus Cristo, e a própria mensagem, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Eu estou falando de John Stott, reverendo John Stott, pastor anglicano inglês, que viveu, contemporâneo nosso, e que partiu há algum tempo atrás. No decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão de Paulo perto de Damasco, na Síria, e a sua prisão em Roma, Paulo viajou muito pelo Império Romano como embaixador de Cristo. Em suas 3 grandes viagens missionárias, ele pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Além disso, as suas visitas a essas igrejas, o plantio de igrejas, era seguido depois de cartas com as quais ele ajudava essas igrejas em demandas teológicas, em conflitos variados. Paulo não podia estar presente em todas elas, mas se valia desse recurso para poder falar da verdadeira doutrina de Cristo, dirimir dúvidas, exortar essas igrejas. Uma dessas cartas é exatamente a carta aos Gálatas, escrita provavelmente entre os anos 48 e 49 depois de Cristo, para as igrejas da Psídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, locais que Paulo evangelizou na sua primeira viagem missionária, uma viagem descrita nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. No mundo antigo, todas as cartas começavam com o nome do seu autor, seguindo-se o nome do seu destinatário, uma breve saudação e então a mensagem. Mas nessa carta em particular, Paulo se delonga mais do que o costume na apresentação das suas credenciais. E por que Paulo faz isso? Porque desde que Paulo visitara as cidades onde, através de sua pregação, igrejas foram estabelecidas, falsos mestres se levantaram no meio do rebanho. Estes falsos mestres colocavam em xeque tanto a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo e, consequentemente, derivado disso, colocavam em xeque a própria mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Sobretudo, colocavam em xeque a justificação pela fé somente, uma das grandes bandeiras da Igreja de Cristo na Reforma Protestante do século XVI. Esses falsos mestres não negavam completamente a pessoa de Jesus Cristo, porque diziam: sim, Jesus Cristo é necessário, mas Jesus Cristo não é suficiente. É preciso sim Jesus Cristo, a fé em Cristo é importante, mas também é necessária a observância de ditames da lei judaica. É necessário que as pessoas sejam circuncidadas, por exemplo. Se não forem circuncidadas, não podem ser salvas. Isso é o que Paulo trata na carta aos Gálatas. É isso que nós temos visto lá na igreja de Jaraguá,
quando o escritor da carta aos Hebreus também trata deste assunto, esse velho problema dos judaizantes que querem acrescentar algo ao simples evangelho da graça de Deus. Paulo, então, ciente dos ataques, primeiro à sua autoridade apostólica e depois aos seus ensinos, começa a carta posicionando-se de maneira veemente, se apresentando as suas credenciais, para que não houvesse nenhum equívoco de quem efetivamente ele era. E ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Paulo reclama para si exatamente o título que os falsos mestres estavam negando a ele. Sim, Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. E aqueles judeus convertidos, aqueles judeus que tiveram contato com o Evangelho, sabiam exatamente o que significava isso, o que era ser um apóstolo de Cristo. Ser um apóstolo de Cristo era ser um mensageiro especial, com um status especial, desfrutando de uma autoridade e de um comissionamento dados diretamente por Cristo. Paulo, então, reivindica fazer parte daquele seleto grupo composto por 12 apóstolos, uma categoria especial de servos de Deus, chamados de maneira muito particular pelo Senhor. Tanto é que Paulo, ao mesmo tempo que menciona no versículo 2, estar junto com os demais companheiros, e com eles se dirige à igreja, as igrejas da Galácia, estes tais não são colocados na mesma posição de autoridade de Paulo. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Calvino e outros comentaristas destacam que a posição ocupada por Paulo era tão singular, e num certo sentido, em uma certa medida, tão especial e diferenciada dos demais apóstolos, porque Paulo foi chamado pelo Cristo já ressurreto. Ele tem um encontro extraordinário com Cristo a caminho de Damasco. Um encontro que decisivamente muda a sua vida, altera completamente a jornada da sua vida. Ele passa de um perseguidor da igreja de Cristo para alguém que é perseguido por pregar a verdade do Evangelho. Pensemos, meus irmãos. Se o apóstolo Paulo, alguém do quilate deste homem, da envergadura moral e eclesiástica deste homem, teve que defender veementemente o seu apostolado, o que dizer dos modernos apóstolos e apóstolas, que chamam para si um título tal como este, tão singular nos dias de hoje? O que dizer a respeito disso? Paulo, de fato, tinha autoridade para se dirigir à igreja da Galácia. Paulo, de fato, tem autoridade para se dirigir à igreja de Vila Bonilha, à igreja do Jaraguá, à igreja de Cristo. Porque os seus escritos são a verdade inspirada de um Deus que tomou alguém, outrora inimigo da cruz de Cristo, e o transformou num servo habilitado e muito usado por Deus. Paulo fala à igreja da Galácia, ou às igrejas da Galácia. Paulo fala a nós, nesta noite. Sim, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Mas então qual o conteúdo da mensagem de Paulo? Pastor, o senhor disse que falaríamos acerca das credenciais do apóstolo e da mensagem, do conteúdo da mensagem apostólica. Qual é o conteúdo da mensagem apostólica? Paulo diz, versículos 3 e 4, graça a vós outros
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais palavras, graça e paz, traduzem, são um resumo, sintetizam o que é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. A salvação é um ato da graça de Deus, e não alguma coisa que o homem conquista por algum mérito que imagine ter, por alguma capacidade que advogue ter. Graça, como costumamos dizer, e é de fato o seu significado, é um favor imerecido, inacessível àqueles que não tiveram o seu nome inscrito no livro da vida, que não foram eleitos antes da fundação do mundo e chamados no tempo e na história pela pregação do evangelho na ação do Espírito Santo. Mas estes, uma vez alcançados por essa graça, experimentam a condição de que a velha amizade que havia entre o homem e Deus, a parede de separação imposta pelo pecado, experimentam o fato de que essa divisão, essa separação, essa distância não existe mais. O convite da graça de Deus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite da graça de Deus é: aproximemo-nos. A distância foi vencida, o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais medo, contemplamos o trono da glória de Deus em todo o seu esplendor, mas nele está fincada uma bandeira com a palavra escrita: graça. A graça nos alcançou, meus irmãos. A graça transformou a minha vida e a sua vida. É pela graça de Deus que o nosso coração foi regenerado, foi transformado em um coração de pedra, insensível, cego, surdo, morto. Foi trazido à vida. As escamas dos nossos olhos caíram. E nós podemos contemplar a beleza de Cristo. E podemos agora cantar que a beleza de Cristo se veja em mim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Estes, em quem a graça salvadora se manifestou, agora desfrutam de paz com Deus. Graça e paz é o resumo do Evangelho. Porque a graça me alcançou, eu tenho paz com Deus. Não há paz com Deus sem graça. Não existe paz com Deus sem que o Evangelho tenha atingido a nossa vida, o nosso coração, transformado a nossa vida. Paulo então passa a descrever o conteúdo do seu evangelho. Em primeiro lugar, podemos extrair do ensino de Paulo esta verdade: Cristo morreu pelos nossos pecados. O texto diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. John Stott afirmava que a morte de Cristo não foi primordialmente uma demonstração de amor, conquanto, obviamente, tenha muito amor envolvido, nem um exemplo de heroísmo, mas um sacrifício pelo pecado. Se nós nos recordarmos da antiga aliança, lembraremos que uma vez ao ano o sumo sacerdote, aquele que representava o povo diante de Deus, entrava no santíssimo lugar e aspergia sobre o altar da aliança o sangue de um cordeiro imaculado. E assim os pecados da nação eram perdoados, um rito que era repetido ano a ano. O sumo sacerdote, obviamente, tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados primeiro, e depois pelo do povo. O sumo sacerdote humano era impedido pela morte de continuar, como diz a carta aos Hebreus. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito, único e irrepetível. Ele, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote que oficia em nosso favor, que nos representa diante de Deus, não apenas por ser Deus, mas sobretudo por ser um homem perfeito. E ele é ao mesmo tempo o Cordeiro Imaculado que se dá em nosso lugar, que morre em nosso lugar. O sangue vertido de Cristo na cruz purifica
de todo o pecado. Lutero comenta que estas palavras são verdadeiros trovões dos céus contra todo tipo de injustiça. E Lutero quis dizer com injustiça aqui, qualquer forma de justiça própria. É injusto achar que há justiça em mim. É injusto achar que eu, de alguma forma, posso produzir justiça, fazer algo que agrada a Deus. Não! Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê através de Cristo, dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo, da obra de Cristo. Fomos marcados pela pessoa de Cristo, estamos inseridos em Cristo, Cristo habita em nós pelo seu Espírito, tudo é por meio dEle, para Ele, tudo é para a glória dEle. O Novo Testamento então nos ensina que a morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado, o único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e esquecidos. Sabedores que Cristo morreu por nossas transgressões, entendemos que somos pecadores e totalmente incapazes de nos salvar. E isso deve produzir em nós humildade e gratidão. Deve arrancar de nosso coração qualquer tipo de justiça própria, de orgulho. Porque lembremos, meus irmãos, nós somos indignos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos miseráveis pecadores, redimidos, mas miseráveis pecadores. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos tantas vezes ingratos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos inconstantes por vezes na nossa fé, titubeamos, cocheamos entre dois pensamentos, mas Deus, na pessoa de Cristo, morreu pelos nossos pecados. Nós somos fracos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho de Paulo tem a ver com isso. As boas novas da salvação também implicam em más novas. Implica no fato de nós sabermos que nós somos pecadores, que o homem natural está morto em seus delitos e pecados. Há uma má notícia dada ao mundo: o mundo não pode salvar a si mesmo. Mas há uma boa notícia: a verdadeira e segura salvação em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo. E há 42 anos, como igreja organizada, esta igreja tem pregado e ensinado este Evangelho. Paulo continua, ele diz que não apenas Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo. Ou na linguagem do texto, para nos desarraigar deste mundo perverso. Stott dizia que a natureza da morte de Cristo na cruz foi pelos nossos pecados, e o seu objetivo foi nos libertar, trazer libertação. Crer em Cristo e em seu Evangelho é experimentar libertação, e isso naturalmente pressupõe que a condição anterior a que estávamos sujeitos era de escravidão. O verbo grego, na voz média aqui, usada nessa palavra, também é usado em Atos ao mencionar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Atos 7:34. A libertação de Pedro na prisão, Atos 12:11. E finalmente a própria libertação do apóstolo Paulo de um linchamento, Atos 23:27. Mas só aqui nesta passagem, este termo é usado metaforicamente para salvação. Ele está dizendo que Cristo veio nos libertar não do mundo, do cosmos, ou ainda das pessoas que habitam neste mundo. Muito pelo contrário, a vontade de Deus em Cristo, manifesta na sua palavra, é que sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos nesse mundo, somos pessoas deste mundo. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em João 17:25, roga ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo,
e sim que os guardes do mal. Que mundo então é este mencionado pelo apóstolo Paulo ao mencionar o adjetivo perverso? Paulo tensionava nos mostrar que falava da corrupção ou depravação procedentes do pecado. Por mais que os homens se vangloriem, meus irmãos, de suas conquistas ou de sua bondade, a sentença de Cristo sobre este mundo caído este mundo é perverso. Um adjetivo masculino, um adjetivo masculino que aponta para má índole, para crueldade, para vileza. O mundo em que vivemos, o sistema religioso, filosófico, econômico, político, é cercado de maldade, é cercado de pecado. Este mundo jaz no maligno, como diz as Escrituras. Então a provisão de Cristo para nós é essa. Ele não veio apenas perdoar os nossos pecados. A sua morte não apenas perdoou os nossos pecados, nos colocando numa condição de paz com Deus, mas ele veio nos desarraigar, nos tirar com um braço forte, arrancar o nosso coração deste mundo. Nós continuamos aqui, mas o nosso coração não pode estar preso a este mundo. Os nossos olhos não podem estar presos a esse mundo. A nossa mente não pode estar cativa a este mundo. Pelo contrário, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo habita. Há coisas legítimas, prazeres legítimos deste mundo, que nós, crentes em Jesus Cristo, podemos deles desfrutar, mas nunca, nunca eles podem tomar o lugar que só pertence a Cristo. Há um trono que deve estar presente em nosso coração, onde reina o Rei da Glória, aquele que nos desarraigou deste mundo perverso. Por isso que toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Ele. Esse é o Evangelho de Paulo. Toda a glória é de Cristo. É Ele, com um braço forte, que nos liberta. Só há verdadeira libertação em Jesus Cristo. Paulo conclui dizendo que a morte de Cristo não foi alguma coisa fruto do acaso. Ele diz que Cristo morreu porque essa era a vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Depois de considerarmos a natureza ou o objetivo da morte de Cristo, nós analisamos agora a sua fonte ou a sua origem. Ela aconteceu segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tanto o resgate desta dispensação maligna, quanto os meios através dos quais esse resgate é efetuado, estão de acordo com a vontade soberana de Deus. Repito, aquele que antes da fundação do mundo escreveu o nosso nome no livro da vida, e no tempo e na história nos chamou pelo evangelho do seu Filho, decretou o seu plano redentor, e absolutamente nada pode impedi-lo. Cristo sabia disso. Tanto é que, prestes a experimentar as dores do Calvário, clamou ao Senhor que o livrasse do cálice amargo que iria beber. Mas ato contínuo afirmou que a vontade de seu Pai deveria prevalecer em relação à sua, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deus não tinha qualquer obrigação para conosco, meus irmãos. Absolutamente nenhuma. Deus não é devedor de ninguém. Não deve nada a ninguém. Deus não precisava salvar ninguém. Deus continuaria justíssimo, puríssimo, santo, se enviasse todos nós para o inferno. Mas também Paulo, aos Efésios, no capítulo 2,
versículos 4 e 5 nos lembra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A morte de Cristo na cruz não foi um acidente, não foi um plano B, porque Deus não tem um plano B. Deus decreta todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A morte de Cristo na cruz foi predita, desde Gênesis 3,15, passando por todos os livros históricos, poéticos, proféticos. Em todo livro bíblico, a morte de Cristo na cruz, a necessidade de um Messias definitivo e verdadeiro, sempre se fez ouvir na história do povo de Deus. A morte de Cristo na cruz foi predita e cumprida integralmente para o nosso benefício, uma vez que nada poderia substituí-la em favor da nossa redenção. Esse versículo, o versículo 4 desta carta, do seu primeiro capítulo, nos ensina que a natureza da morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado. O seu objetivo é a nossa libertação deste mundo perverso, uma libertação que será plena, concreta e verdadeira quando o Senhor nos chamar para si, e que a sua origem é a vontade de Deus, o nosso Pai. Este é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelo apóstolo Paulo, defendido pelo apóstolo Paulo. Esse é o evangelho que toda a igreja verdadeiramente cristã, e muito particularmente toda a igreja cristã reformada, deve pregar, ensinar e defender. Esse é o evangelho que deste púlpito tem sido pregado. Isso tem feito diferença na vida das pessoas. Pessoas têm sido alcançadas por este evangelho. Este é o evangelho da graça de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o evangelho que alcançou o coração de um homem atribulado, com dúvidas existenciais tremendas, como Martinho Lutero, que toma então as escrituras e conhece essa verdade ao ler que o justo viverá pela fé. Esse é o evangelho no qual pessoas ainda hoje estão dispostas a por ele morrer, a não negá-lo. Se nos é confortável estarmos aqui reunidos num templo tão bom, tão bonito como este, essa não é a realidade de muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo afora, que não mais precisam responder: César é o Senhor, diante de autoridades do Império Romano, mas ainda continuam respondendo àqueles que o indagam através das religiões e filosofias deste mundo, mesmo sob pena de perderem a própria vida: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo é a mensagem central do evangelho, a sua vida, a sua obra, o seu retorno glorioso. Este é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, um homem que efetivamente tinha credenciais e autoridade para fazê-lo. Este é o evangelho que deve ser vivido e pregado por mim e por você. O meu desejo, a minha oração em favor da querida igreja presbiteriana de Vila Bonilha, de seus pastores, presbíteros, diáconos, do seu povo, é que nesse novo ano que se inicia, rumo aos 43 anos, reverendo Alfredo, que dia que é mesmo o aniversário da igreja? Final do mês. É que eu lembrei do presbítero Norival agora, né? O presbítero Norival faz aniversário dia 1º de janeiro, né? 1º de janeiro já fez quantos anos, irmão? 7. E dia 2, 80, né?
42, mas rumo aos 43. Neste novo ano, cada membro, cada congregado, cada pessoa que frequenta esta abençoada igreja, continue olhando para o Evangelho de Cristo. Continue vivendo o Evangelho de Cristo. Continue pregando o Evangelho de Cristo. Continue ensinando o Evangelho de Cristo. Porque o Senhor estabeleceu um modo para que pessoas eleitas de Deus sejam salvas à pregação do Evangelho. Você pode surpreender. Se você pregar o Evangelho, pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Seja um grande doutor da igreja, pregando em uma grande catedral. Seja uma pessoa muito simples, falando nas periferias das nossas cidades. Quando o Evangelho é pregado, o poder do Senhor se manifesta. Se manifesta para a salvação de todo aquele que crê, mas se manifesta também na justiça de Deus aplicada àquele que não crê. De uma forma ou de outra, Cristo é glorificado através da pregação do Evangelho. Que Ele seja glorificado hoje aqui, neste momento, e sempre, na minha vida e na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.